A paz do Senhor Jesus a todos vocês aí, que estão me acompanhando ao vivo pelo Facebook, ou você que está vendo, ou que vai ver, que está vendo este vídeo no canal do YouTube, tá? Uma boa noite para você, que Deus abençoe a sua casa. Estamos começando aí mais uma pregação da Palavra de Deus. Como você viu aí no título deste vídeo, a pregação desta noite que Deus tocou ao meu coração é Vivendo Intensamente para Deus. E é interessante porque quando Deus me deu esta pregação, cujo título da pregação desta noite é Vivendo Intensamente para Deus, ele chegou até mim e conversando com Deus, e eu conversando com ele, ele conversando comigo, ele começou a me perguntar para quem eu vivia. Ele começou e me fez refletir sobre as minhas ações diárias, sobre as minhas ações cotidianas e para quem eu estava vivendo, para quem era o objetivo da minha vida, se era para Ele ou se não era para Ele. E após Deus tocar ao meu coração, após muita meditação na palavra, Ele então me deu esta pregação que o título é Vivendo Intensamente para Deus. Nesta noite nós vamos refletir sobre para quem nós estamos vivendo. Será que nós realmente estamos vivendo para Deus? E se nós vivemos para Deus, será que realmente nós estamos vivendo para Ele da maneira correta? Será que nós estamos vivendo realmente dando o nosso melhor para Ele, nos empenhando e nos esforçando para que as nossas atitudes, as nossas ações sejam as melhores possíveis, mediante aquilo que eu e você poderíamos fazer, porque nós sabemos que nós vamos a chegar até a Deus, mas de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. É necessário que nós adoremos a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso corpo. Então, nesta noite, nós vamos refletir sobre 5 pontos que Deus me deu sobre viver intensamente para Ele. É interessante que a primeira passagem que nós vamos ver está em 1 Pedro, capítulo de número 2, o verso é o de número 15. A primeira passagem que nós vamos ver é 1 Pedro, capítulo de número 2, o verso é o verso de número 15. Diz assim a palavra de Deus em 1 Pedro 2,15. Vamos lá, Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, possais silenciar a ignorância dos homens insensatos. Vamos ler também Filipenses, capítulo de número 2, o verso é o de número 13 ao verso de número 15. Vamos lá, Filipenses, capítulo de número 2, o verso é o de número 13 ao verso de número 15. Porque Deus tanto o querer como o efetuar, segundo a boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão, por meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. É interessante que quando Deus, Ele então nos fala que nós precisamos ser inocentes e inofensivos diante de uma geração corrupta, de uma nação corrupta e perversa. Nós vimos claramente aqui que nós podemos colocar os dias de hoje aqui, porque a nossa nação é sim uma nação abençoada, mas também nós sabemos, vamos falar a verdade, que a nação é uma nação corrupta e também uma nação que está muito perversa, ou seja, o pecado está tomando conta e tem tomado conta da nossa nação. Então, quando ele fala que nós temos que fazer as coisas sem ações e nem contendas, ele está dando então o primeiro ponto. O primeiro ponto é que ele opera em nós tanto o querer como o efetuar, como diz a palavra. Mas, querido, é necessário que nós tenhamos esse entendimento de que nós precisamos ouvir a voz de Deus, saber que é Deus que está falando conosco e então obedecer. É interessante que nós precisamos ouvir e obedecer, tá?
Não basta só ouvir a voz de Deus, não basta só você ir à igreja, não basta só você ler a Bíblia. Se trata de você então fazer a vontade de Deus, se trata de nós tomarmos uma atitude, de nós sairmos do campo da palavra e entrarmos no campo da ação. Nós vamos orar, mas nós vamos agir. Orar mais ação, tá bom? Então, é interessante que para quem é que nós vivemos? Será que nós estamos vivendo então para nós ou estamos vivendo para Deus? Porque se a palavra fala que de tal modo que Deus vai operar em nós, tanto o querer dele como o efetuar, ou seja, na nossa vida vai acontecer a vontade dele, o querer dele, o privilégio, a vontade vai ser dele e o privilégio é nosso, porque ter a vontade de Deus, Deus nos usando, ser cheio do Espírito Santo, é um privilégio, querido. Mas para isso nós precisamos ter esta sabedoria de poder ter a certeza de que a voz que nós estamos seguindo é a voz de Deus. Aquilo que nós estamos fazendo é a vontade de Deus. Então, o primeiro ponto é para que nós possamos viver, querido, de maneira intensamente para Deus, é para quem nós estamos vivendo. O primeiro ponto, a primeira coisa que nós devemos meditar e refletir é para quem nós estamos vivendo. Porque a palavra fala que nós vamos ser a luz que resplandece o mundo. Querido, como a palavra fala, a luz se é colocada no alto para iluminar todo o ambiente. Da mesma maneira, Deus nos enche do Espírito Santo para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e através disto Ele possa nos usar para que a luz alcance o mundo. Porque o que vence as trevas é o mundo, querido. O que vence as trevas é a luz, o que vence as trevas é a luz. Ou seja, a única maneira de nós vencermos o mundo é nós estarmos cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus entrar em nós, nós darmos essa liberdade, nós entendermos que é a vontade de Deus, nós ouvirmos a voz dele, entendermos que é ele que fala conosco e então agir da maneira que ele quer que nós agimos. É fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Tá? Então o primeiro ponto que eu e você precisamos meditar é para quem nós estamos vivendo. E é interessante que para quem nós estamos vivendo, vamos ver uma reflexão sobre isso lá em Romanos, tá? Romanos capítulo de número 14, o verso de número 8, tá? Romanos 14, 8 diz assim a palavra de Deus, ó: porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morrermos para o Senhor, morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Então, querido, essa é a questão. A questão é que Romanos 14, 8 fala: se vivemos, vivemos então para Deus. Se nós morremos, vamos morrer para Deus. De tal maneira que vivendo ou morrendo, vamos viver ou morrer para Deus. Mas será que eu e você podemos afirmar isso que está escrito na palavra de Deus? Será que eu e você podemos dizer hoje que nós vivemos realmente para Deus? Cada atitude que nós tomamos, cada palavra que sai da nossa boca é uma palavra abençoada, é aquilo que Cristo falaria, é aquilo que Deus quer que nós falamos. Porque isso é o que a palavra fala. Se nós queremos viver intensamente para Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é para quem vivemos. Se nós vivemos para Deus, então, querido, nós precisamos, querido, viver para Deus, tomando a atitude que aquilo que Ele falaria, tá? Da nossa boca tem que sair palavras que abençoem, palavras que vão bendizer e glorificar o nome do Senhor, tá? Quando nós falamos de viver intensamente para Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é para quem nós vivemos. De tal maneira que o que mostra para quem nós vivemos é a segunda coisa, é o nosso testemunho. Querido, nada vai falar tão forte quanto a sua vida. O seu testemunho de vida, as suas atitudes e as suas ações é que falam quem você é, querido. Mais do que palavras, a ação
O testemunho fala quem nós somos, mostra quem nós somos. É por isso que a palavra fala que nós devemos não apenas amar de boca, mas de atitudes, tá? Em verdade. Que nós falamos que nós amamos a Deus, mas o nosso coração está longe dele. Por quê? Porque nós falamos uma coisa com a boca, mas as nossas ações, as nossas atitudes são totalmente diferentes com aquilo que um servo do Senhor deveria fazer. Nós não precisamos ir muito longe, querido. Nós vivemos um tempo onde pecados grandes, considerados grandes, digamos assim, são ressaltados, mas aqueles pequenos não. Querido, o pecado de você assassinar alguém, o pecado de você trair explicitamente o seu cônjuge, vai te afastar de Deus tanto quanto o pecado da mentira também te afasta. Da mesma forma que você matar alguém é pecado, você mentir também é pecado. Querido, eu não vou esconder a palavra de você. Da mesma forma, você falar mal de alguém, você está pecando. Se você mentir, você está pecando. A palavra vai mais além, ela fala que se você tem condição de ajudar o seu próximo e não ajuda, você comete pecado. Então nós precisamos entender que o nosso testemunho fala. Querido, entenda uma coisa, você é a Bíblia que o mundo lê. Você é a Bíblia que o mundo lê. Mas será que tem sido a Bíblia que o mundo está lendo? Porque às vezes, querido, aquela pessoa não vai ser alcançada pela Bíblia física, este livro, vai ser alcançada pela sua vida, pelas suas atitudes, por aquilo que você fala, por aquilo que você faz. Nós temos que ser a Bíblia que o mundo lê, querido. Então eu te faço uma pergunta, assim como Deus fez a mim: o que é que o mundo tem lido na sua vida? O que o mundo tem lido? Porque se nós somos a Bíblia que o mundo lê, então o que ele tem lido de nós? O que nós temos mostrado ao mundo? O que o mundo tem lido através do nosso testemunho? Tem lido através da nossa vida? Este ponto, porque nós, querido, pensamos, não, porque eu não mato, porque eu não roubo, eu não me prostituo. Querido, da mesma forma, você faz muito bem em não fazer isso, mas você também não deve mentir, porque mentir também é pecado. Você não deve falar mal do seu irmão, porque falar mal também é pecado. Você não deve discriminar, você não deve julgar alguém pelas aparências, porque julgar também é pecado. Não se trata então de você não fazer as coisas grandes, consideradas grandes, que é você matar, que é você roubar, que é você se prostituir, mas você fazer as coisas pequenas, que é você mentir, você falar mal, você sente inveja, você cobiça o que o próximo tem, você deseja mal ao seu próximo. Então que tudo isso tem nos afastado de Deus, de tal forma que nós não conseguimos viver intensamente para Deus, porque todas essas atitudes que nós tomamos têm nos afastado da presença de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Deus, Ele continua sentado no alto e sublime trono. À destra do Pai está Jesus Cristo, que intercede por nós, sim, mas o Pai é santo e continua sendo santo e sempre será santo. Então, querido, nós precisamos entender que se nós queremos viver intensamente para Deus, nós precisamos, querido, focar nele, focar as nossas atitudes no que Ele quer, focar a nossa vida no que Ele quer. Se eu vou arrumar um trabalho, eu vou orar para ver se o trabalho que eu estou arrumando é da vontade de Deus. Se eu vou namorar, se eu vou casar, eu vou orar para ver se é da vontade de Deus. Se eu vou vender o meu carro, eu vou orar para ver se é da vontade de Deus. Qualquer coisa que nós façamos, nós precisamos ver se é da vontade de Deus. Por quê? Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê, querido. O nosso testemunho é uma parte fundamental da nossa vida espiritual. O testemunho é uma parte crucial da vida espiritual do cristão. Por que eu falo espiritual? Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana.
Então, enquanto nós estamos aqui como humanos, sim, mas o que tem que reinar em nós é o espiritual. É a parte espiritual, é aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, vivendo intensamente para Deus é o tema desta pregação. O primeiro ponto é para quem nós vivemos. E o que mostra para quem nós vivemos é o segundo ponto, é o nosso testemunho. Por quê? Porque nós falamos que amamos a Deus, mas o nosso coração está longe dele. Nós o amamos de boca, mas as nossas atitudes estão longe do Senhor. Essa é a questão. O terceiro ponto, por que o meu testemunho não é um testemunho abençoado? Porque o meu testemunho não é aquele testemunho bom. Por que eu sou aquele crente 007, né? Que ninguém sabe que eu sou cristão. No trabalho ninguém sabe, na faculdade ninguém sabe, na escola ninguém sabe. Só na igreja que você é cristão. Saiu da igreja e você já não é mais cristão. Por que eu não faço? Porque não dou, querido, o testemunho certo, porque eu não dou liberdade ao Espírito Santo. Por quê? Porque se eu desse liberdade ao Espírito Santo, Gálatas 5, 22, o que fala lá em Gálatas 5? Os frutos do Espírito Santo. Então, querido, por que o meu testemunho não é bom? Porque eu não dou liberdade ao Espírito Santo. Prova disso é Gálatas 5. Gálatas 5 fala que os frutos do Espírito Santo é amor, bondade, paciência, benevolência e por aí afora vai, querido. E contra isso não há lei. Por que não há lei? Porque são coisas boas, são coisas que você faz o bem ao fazer tudo isso. Só que nós não temos os frutos do Espírito Santo em nós. Por que nós não temos o Espírito Santo em nós? Por quê? Porque nós não morremos. E aí nós então entramos no terceiro ponto. Porque para quem eu tenho vivido? Segundo, o meu testemunho. Qual é o testemunho que eu estou dando? Se eu sou a Bíblia que o mundo lê, o que é que o mundo tem lido quando ele olha para mim? Terceiro, por que o meu testemunho não é um testemunho abençoado? Nós entramos no terceiro ponto, que é nós precisamos morrer. O meu testemunho não é um testemunho espiritual, porque eu estou vivo demais. Como assim vivo demais? A palavra fala, querido, que Cristo disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. De tal modo que o homem tem a morte dada como certa, a morte física, ou seja, a morte corporal, a morte carnal do homem, isso vai acontecer, você querendo ou não. Mas a segunda morte, que é a morte espiritual, aí a escolha é sua. Aí cabe a mim e a você escolher a Deus. Nós precisamos escolher a Deus, tá? Essa é a questão. O terceiro ponto é que nós precisamos morrer. Porque morrer para nossa vontade, morrer pro nosso eu, morrer pro nosso orgulho, morrer para aquilo que eu quero. Querido, Cristo veio aqui e disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Se Cristo, sendo Filho de Deus, Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se em forma de homem. Olha só o que diz a palavra de Deus, querido. Nós precisamos morrer. O que isso quer dizer? Você precisa viver aquilo que Deus quer que você vive. Quando você toma uma atitude, você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Querido, por que Cristo era tão abençoado e tão cheio do Espírito Santo? Ele deu um recado, Ele deu a solução, Ele contou o segredo. Ele disse, eu e o Pai somos um, eu faço aquilo que o Pai quer. Ele veio manifestar a vontade do Pai, ou seja, Ele estava tão ligado em Deus, no Pai, que toda atitude que Ele tomava era a vontade que o Pai queria que Ele tomasse. De tal forma que nós precisamos refletir, será que a atitude que eu e você temos tomado é uma atitude que o Pai quer que nós tomemos? Porque se a palavra fala que as mesmas obras que Cristo fez,
eu faria, você faria e outras maiores ainda, porque nós teremos mais tempo do que ele. Se a palavra fala que o mundo espera pela manifestação dos filhos de Deus, se a palavra fala que Deus quer usar os seus filhos para iluminar o mundo, para vencer as trevas, porque o que vence as trevas é a luz de Cristo, é a luz do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo sou eu e é você. Aquele que aceitou a Cristo um dia e foi batizado nas águas tem o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em mim, mora em você. De tal forma que nós precisamos matar a nossa vontade, matar o nosso eu, matar o nosso orgulho, matar aquilo que nós queremos. Querido, se você fazer aquilo que é da vontade do Pai, você não vai precisar abrir mão de nada. Sabe por quê? Porque quem governa você é Deus. Entenda que tudo que Deus pede para que você abra a mão é porque aquilo tem governado a sua vida. Se Deus te pediu o seu carro, é porque o seu carro está na frente de Deus. Se Deus te pediu a sua casa, é porque a sua casa está na frente de Deus. Se Deus te pediu a tua moto, o teu serviço, ou seja lá o que for, é porque isso estava na frente dele. Você colocou isso na frente de Deus. Isso estava aqui e Deus estava aqui. De tal modo que Deus, ele quer 100%, ele não quer 99%, ele não quer 98%, ele não quer 50%, ele não quer 60%. Deus é 100%. Deus ou é tudo ou não é nada. Então essa é a questão. Quando ele fala que e nós precisamos buscá-lo e adorá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Ele está dizendo o seguinte: eu quero 100% de você. Eu não aceito menos que 100%. Eu não quero só a sua mente, mas o corpo não. Eu não quero só o seu corpo, mas a mente não. Eu não quero só o corpo e a mente, mas os bens não. Não, eu quero tudo. Ele está dizendo: ou você me dá tudo, ou você não me dá nada. É isso que ele está dizendo. É por isso que nós não conseguimos viver intensamente para Deus. Nós estamos muito vivos. A nossa vontade tem falado muito mais alto. De tal maneira que a nossa vontade tem falado tão alto, mas tão alto, que nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Você está tão cego pela sua vontade, pelos seus planos, pelos seus sonhos, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu faço, aquilo que eu consigo, porque eu faço, porque eu isso, eu aquilo, que eu não consigo ouvir a voz de Deus que está clamando do meu lado. A voz de Deus que tem falado: filho, não faz isso, filho, não vai por aí. Deus tem falado: filho, não faz isso, mas você tem ido lá e tem feito. Deus tem falado: filho, não vai, mas você vai lá e faz. E aí você vai, quebra a cara, se machuca, se arrebenta e ainda por cima culpa a Deus e não consegue se levantar. Mas não se preocupa, porque Deus, ele é misericordioso. Se tem uma coisa que Deus é misericordioso. Então, vamos recapitular: vivendo intensamente para Deus. Como que eu vou viver intensamente para Deus? Primeiro, para quem eu tenho vivido. Segundo, qual tem sido o meu testemunho? Eu não dou um bom testemunho porque, terceiro, eu preciso morrer. Eu estou muito vivo, a minha vontade está muito viva, o meu orgulho está muito vivo, o meu eu está muito vivo. Eu preciso matar a minha vontade, matar o meu eu, para que aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que Deus quer que eu diga, possa acontecer. Interessante que em 2 Coríntios diz uma coisa muito importante. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo de número 4. Presta bastante atenção no que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo de número 4, a partir do verso de número 6, tá? Pega aí a sua Bíblia, abre em 2 Coríntios capítulo de número 4, a partir do verso 6 e acompanha comigo essa passagem que nós vamos ver agora, tá? 2 Coríntios capítulo de número 4, a partir do verso de número 6. Vamos lá, Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo, não angustiados. Ficamos perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Mas não destruídos. Versículo de número 10. Sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. De modo que a morte trabalha em nós, a vida em vós, tendo o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graça de muitos, redundar para a glória de Deus. Versículo de número 16, estamos terminando. Por causa disso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo, o interior é renovado dia após dia. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um peso extraordinário, eterno de glória. Não olhemos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. Querido, olha só que passagem maravilhosa que nós terminamos de ler. 2 Coríntios 4, do 6 ao 18, foi o que nós temos agora. É interessante que o quarto ponto é: por que eu não consigo viver intensamente para Deus? Porque o meu foco está nas coisas erradas. Por quê? Se nós focarmos em Deus, se nós olharmos para as coisas que não se veem, ou seja, se eu focar no espiritual, se eu focar nas regiões celestiais, se eu focar em Cristo Jesus, então eu posso ser atribulado por todo lado, mas eu não vou ficar angustiado, porque diz todos os dias até a consumação dos séculos. Eu posso ficar perplexo por tudo que está acontecendo ao meu redor, mas eu não vou entrar em desespero. Por quê? Porque a minha confiança está depositada totalmente em Deus. Eu posso ser perseguido, mas eu não vou me sentir abandonado, porque o Espírito Santo mora em mim. Eu sei que eu nunca estou só, Deus está sempre comigo. Eu posso me sentir abatido, eu posso ficar abatido, mas eu não serei destruído. Por quê? Porque fisicamente esse corpo pode se corromper, esse corpo pode machucar, esse corpo um dia vai perder aí a sua essência e vai morrer, e vai sair. Mas eu não vou me sentir destruído e não serei destruído, porque a minha alma, o meu espírito voltará para Deus, porque eu tenho fé no sacrifício de Cristo Jesus. Então esse é o ponto, essa é a questão, para que nós possamos viver intensamente. Como que então que eu consigo viver intensamente para Deus? Primeiro, para quem nós vivemos, ou seja, nós precisamos viver para Deus, dando o nosso melhor para Deus. Segundo, o meu testemunho, se eu sou a Bíblia que o mundo lê, o que o mundo tem lido quando tá? De tal maneira que o meu testemunho só será bom se os frutos do Espírito Santo estiver comigo. Gálatas capítulo 5. Terceiro, por que o meu testemunho não é bom? Porque eu faço a minha vontade. Qual é o terceiro? Nós precisamos morrer. Se eu faço a minha vontade, as minhas obras são ruins, porque Isaías fala que as nossas obras são como os trapos de imundícia, ou seja, não há nada de bom, não há nada que nós façamos que seja bom, tá? As nossas obras são ruins e pecaminosas. Então, terceiro, nós precisamos morrer. E o quarto, onde está o nosso foco? Olhando fixamente para as coisas que não se veem. Então essa é a questão.
Se nós queremos viver intensamente para Deus, nós precisamos parar e refletir. De tal forma que eu preciso refletir e ver, será que eu tenho cumprido esses 4 pontos? Será que esses 4 pontos eu tenho feito? Será que esses 4 pontos eu posso me orgulhar? Porque para quem eu tenho vivido? Tenho vivido para Deus. O meu testemunho é bênção. Eu preciso morrer. Não, eu já estou morto, fazendo a vontade de Deus. E o 4, eu fixo meu olhar para o meu Salvador, Jesus Cristo. Será que nós possamos afirmar isso? Será que nós podemos então dizer que realmente tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos vivendo é realmente exclusivamente de Deus? Será que a nossa vida é de Deus? Será que as nossas atitudes condizem com aquilo que nós falamos que nós somos? Querido, de tal maneira que não importa como você chegou até agora. Isaías disse que as nossas obras são como os trapos de imundícia. Sim, mas a esperança. Jó fala, a esperança, a árvore cortada, que ao cheiro das águas ela brotará novamente. Então, querido, não importa como você está agora, o que importa é a atitude que você vai tomar agora que você reconheceu o estado em que você se encontra. Se você reconheceu que você se encontra em um estado ruim, eu faço o primeiro e o segundo, mas o terceiro e o quarto não. Nossa, pregador Júnior, eu não faço nenhum dos 4, e agora? E agora, querido, esperança para você, porque o cheiro das águas, a árvore que foi cortada, brotará novamente. Não precisa se desesperar. Agora que você reconheceu aonde você está, por quê? Porque o Evangelho nos confronta para gerar o arrependimento. Por quê? Porque sem o arrependimento não há remissão de pecado. Por quê? Porque sem eu pedir perdão, se eu não reconhecer que eu sou falho, reconhecer que eu preciso de Cristo, como eu serei perdoado se eu não reconhecer que eu sou falho? Então, agora que você reconheceu que você está falhando em um desses 4 pontos, não se preocupe, vamos orar. Eu quero orar juntamente com você. Perdão, para que o Espírito Santo possa tocar você e você possa ser transformado. Você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Então essa é a questão. Se você quer viver intensamente para Deus e você reconheceu que você não tem, eu convido a fechar os seus olhos, se você puder, e orar juntamente comigo. Eu vou orar por vocês, mas não me deixe orar sozinho. Ora comigo aí, querido, tá? Aonde você está, se você puder fechar os seus olhos e orar, ora. Se você não puder, apenas eleve o seu pensamento a Deus e concorde com a minha oração. Vamos então ligar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, para que nós possamos viver intensamente. Então vamos fechar os nossos olhos, se você puder, e vamos orar. Eu vou orar por você, amém? Vamos lá. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, te pedindo para que o Teu Espírito Santo toque cada filho seu, Pai, cada servo seu, Senhor, que ouviu esta pregação, seja ao vivo pelo Facebook, seja assistindo o vídeo depois pelo YouTube, Pai. Não importa o dia, não importa a hora, Senhor, pois eu creio que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra alcançou esta pessoa. Senhor, eu te peço para que o Senhor entre neste coração agora, Pai, que esta pessoa possa reconhecer aonde falhado, de tal maneira que ela possa se arrepender, pedir perdão e continuar em frente. Papai querido, eu te peço para que o Senhor possa tocar neste coração, Pai. Perdoa os pecados, Senhor, sara as feridas, Pai. Renova as forças de cada um deles, Papai querido. Que eles possam se sentir tocados pelo Teu Espírito Santo. Que eles possam se sentir amados, Pai. Que o Senhor possa tocar cada coração. Que o Senhor possa estar com cada um deles, Pai. Pai querido, cuidando, vigiando, protegendo, livrando eles de todo o mal, Senhor. Que eles possam, agora que eles ouviram esta palavra, se empenhar em viver intensamente para Ti, Senhor. Que o foco da vida deles possam viver para Ti.
que cada atitude que eles tomarem seja uma atitude que condiza com o servo fiel de Ti, que condiza com o cristão, Pai. Que o Senhor possa alcançar cada um, Papai. Cuide de cada um, Senhor. Papai, faça com que os seus planos e os seus sonhos se realizem na vida de cada um, Pai. Pois eu sei que a sua vontade vai se cumprir, Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, Deus. Crendo que a partir de hoje, esta pessoa que ouviu esta palavra se empenhará em viver intensamente para Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a você que acompanhou este vídeo, tá? Esta live, se você acompanhou pelo Facebook a pregação ao vivo, Deus abençoe você. Você que está vendo este vídeo no canal do YouTube, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, Pregador Júnior, se inscreve lá no canal. Curte, comenta e compartilha este vídeo, tá? Se você tiver alguma dúvida com relação à palavra, você pode mandar que à luz da palavra de Deus eu estarei te mostrando, tirando a sua dúvida mediante aquilo que a palavra do Senhor fala. Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. Não se esqueça que amanhã é terça-feira e terça-feira é dia de aula, é dia de estudo da palavra de Deus. Amanhã nós vamos ver então a segunda parte da história de Noé. Na aula passada nós começamos a ver a história de Noé e nesta aula de amanhã, terça-feira, amanhã você não pode perder, corre lá no canal, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho para que você possa ser avisado assim que a aula estiver online, estiver disponível. Amanhã vamos ver a segunda parte da história de Noé, o capítulo de número 8, 9 e 10. Nós vamos ver 3 capítulos amanhã, na aula de amanhã, o estudo de Gênesis a Apocalipse que nós começamos. Se você ainda não viu nenhuma aula, não perca, vai lá, começa a assistir a aula, tá? Já foram acho que 6 aulas, se eu não estiver enganado, 6 ou 7 eu acho. E você não pode perder, está sendo bênção pura. Vamos estudar a palavra de Deus juntos, tá? Você não pode perder, vai lá que amanhã tem aula da Bíblia, tá? Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e acima de tudo, que Deus abençoe a nossa nação. Uma boa noite e fiquem com Deus.